Vamos lá, vamos gravar mais um videozinho aqui no canal Yinglearn. E hoje, por que eu renovei a minha assinatura Game Pass, mesmo ela tendo um preço absurdo? E quando eu falo preço absurdo, eu estou falando do Game Pass Ultimate, como vocês podem ver ali do lado da minha gamertag escrito Ultimate. Então a razão é muito simples de eu ter feito essa renovação, mesmo com esse preço absurdo. Eu vou entrar aqui no meu perfil da minha gamertag e vou aqui em jogos. E aí vocês vão ver os jogos que eu joguei. O sistema Xbox deve estar passando aí por alguma reformulação, algum bug, alguma coisa assim. Então tá tudo zerado aqui, né? As conquistas só consigo ver se eu acessar o jogo. Mas deixa eu mostrar aqui rapidamente o porquê que eu assinei o Game Pass. Então tá aqui, ó. Fable e Crysis 2 são dois jogos que eu estava jogando e depois eu parei de jogar porque cortei a assinatura. Esse daqui é comprado, esse daqui eu joguei para fazer um teste. Comprado, mas esse aqui eu zerei na Game Pass. Esse daqui eu já zerei no Nintendo 64, estava jogando na Game Pass, mas já zerei no Nintendo 64. Comprado, mas também tem na Game Pass. Comprado. Não vou nem falar desse jogo horrível, tá doido? Tá no Game Pass, mas nem vale a pena. Tá no Game Pass aqui, se bem que Game Pass não, isso aqui é só uma demo, né, que eu joguei. No Game Pass, mas também comprei, Game Pass, mas também comprei lá no PlayStation 5, Game Pass, mas já zerei no Nintendo 64, tem até hoje. Esse daqui é uma demo só, mas comprei no PlayStation 5. Game Pass, mas tem lá no PlayStation como jogo dado na Plus, né? Então ele vai ficar lá na biblioteca enquanto eu estiver pagando a assinatura. Esse daqui eu joguei no Game Pass. Olha só, a maioria dos jogos aqui são Game Pass. Eu não vou passar todo o catálogo, mas eu só vou abaixar aqui a GT para vocês verem que a minha GT não é muito extensa. É só baixar um pouquinho aqui e ela acabou. E esse é o motivo de eu ter assinado o Game Pass, é o meu perfil. Eu vou voltar aqui, ó, no catálogo do Game Pass. Apesar da minha GT ter a maioria dos jogos jogados no Game Pass, mais de 90%, tem muito jogo aqui nesse catálogo que eu não joguei. E maioria praticamente dos jogos desse catálogo são jogos que estão na geração de Xbox One e PlayStation 4 e também na geração de 360. Então tem muitos jogos aqui, ó, você pode ver Perfect Dark Zero 360, eu ainda não joguei. Tem vários jogos aqui, ó, de 360, esse aqui eu já joguei, já zerei, aqui no Game Pass mesmo. Os jogos que não estão mostrando 360 ou não estão com essa logo aqui de 360 ou não estão com a logo de Xbox clássico, né? Deixa eu achar um aqui de Xbox clássico para ver. Aqui, ó, que não está descrito aqui como Xbox, tudo é Xbox One. E se o jogo tiver esse XS que vocês estão vendo ali, ó, em Frostpunk 2, por exemplo, tá ali XS. Tudo que é XS é dessa geração atual ou foi otimizado para essa geração atual. Se não tiver nada, é jogos da geração de Xbox One. E se for 360 vai marcar aqui. E se for Xbox, o primeiro Xbox, vai marcar aqui também, como vocês podem ver aí. Então, assim, eu não joguei o Xbox clássico. Joguei uma vez só na casa de um amigo que tinha o Street Fighter 4 na época. Mas assim, foi uma vez só na vida também. Xbox 360 eu nunca tive. O meu primeiro Xbox foi o Xbox atual, que é o Series S. E eu não joguei muitos jogos do 360, mas eu tive o PS3. Só que eu joguei poucos jogos também no PS3. O meu maior interesse era o Fórmula 1, né? Mas joguei alguns jogos do PS3. Tive um PS2, um Nintendo 64, como muitas pessoas que acompanham o canal sabem. E depois que eu comprei o Xbox Series S, mesmo em 2022, né, lá em maio de 2022, quando eu adquiri o Xbox, de lá pra cá eu ainda não joguei muito. Tem muito
e muito jogo para ser jogado aqui. Por isso, para o meu perfil de uma pessoa que ficou muitos anos sem jogar videogame, que perdeu praticamente uma geração inteira, que foi a de PS4 e Xbox One, jogou alguns jogos que tem disponível no 360, mas jogou no PS3, então, mesmo sendo R$ 120, eu acabei assinando. Esse é um dos motivos, né? O meu perfil e de eu não ter jogado e ter muito jogo para se aproveitar. Porém, o Game Pass Ultimate é R$ 120. É um absurdo, eu acho isso quase um crime, um preço absurdo, mesmo que tivesse aqui, mesmo que fosse lançado o GTA 6 aqui, R$ 120 num serviço de assinatura seria um absurdo. Eu acho R$ 60 no serviço premium, né? Já é um absurdo. Então, eu vou olhar aqui, ó. Deixa eu ver aqui nas assinaturas. Eu vou colocar aqui as opções, aqui tá ligada. Ali tá um detalhe, ó. Tá vendo ali que tá escrito pagar com saldo da conta Microsoft? Este é o detalhe que me fez também, né? O segundo detalhe que me fez também optar por esta assinatura. Por quê? Porque eu vou pegar o Rewards. E o Rewards está aqui, como vocês podem ver. Eu tô com 470 pontos de Rewards. Eu tinha pouco mais de 5.000 pontos, peguei R$ 31 e esses R$ 31 eu usei para comprar um mês de Game Pass Ultimate. Então, ao invés de pagar 120, eu paguei cerca de R$ 88, R$ 89 este mês. Agora eu vou voltar a fazer os rewards e eu vou testar para ver como que eu consigo pagar. Eu creio que alguns meses eu vou conseguir pagar o rewards, com o rewards o Game Pass inteiro, mas vai ter outros meses que eu não vou pagar. E a minha meta e o meu planejamento é conseguir pelo menos R$ 110 nos rewards, e aí eu pago os outros R$ 10 para poder continuar assinando o Game Pass Ultimate. Então eu vou colocar aqui na loja, deixa eu ver se vai aparecer as opções aqui de assinatura. Vamos ver aqui. Pelo fato de talvez eu já ser assinante, pode ser que não apareça, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, tem essas 3 assinaturas aqui, ó. Você tem o Game Pass Ultimate, né, R$ 119,90. Aí você tem o Essencial por R$ 43,90 e o Premium por R$ 59,90. Se eu quisesse, eu poderia pegar, eu já fiz as contas, né? Você tem ali benefícios no jogo e ganha 2 vezes pontos rewards. Está escrito pontos 2 vezes ali, mas você ganha 2 vezes. Se eu quiser, eu consigo rewards suficiente para pegar o Game Pass de graça, só que essa versão Premium. Porém, eu optei pela versão Ultimate, que obviamente tem mais benefícios e tem mais jogos. Então, para o perfil que eu tenho de que ainda falta muito jogo para ser jogado, eu vou ter essa assinatura do Game Pass Ultimate aqui. Porém, eu não vou pagar os R$ 120 por mês e também não vou recorrer a lojas alternativas, né? Outras lojas que você compra um mês, 3 meses de Ultimate por 60, R$ 60 ou 80, sei lá. Essas lojas alternativas eu não tenho o mínimo interesse, não tenho nada contra, mas não tenho o mínimo interesse. Eu quero jogar pelo console, comprar pelo console aqui. Eu só uso o Rewards porque o Rewards está aqui no console e para mim é uma coisa assim, na minha opinião, é uma coisa mais certa. Vou pegar o Rewards aqui no console com uma coisa que a Microsoft oferece para mim no próprio console sem precisar recorrer a outros lugares ou outras lojas. Mais uma vez, não estou dizendo e não estou dizendo que eu tenho alguma coisa contra quem faz isso, mas eu não quero fazer isso, não tenho interesse de fazer isso, e o que eu quero aqui é consumir o Xbox aqui pelo próprio console, os serviços pelo próprio console, os jogos pelo próprio console. Eu não compro jogo por lá de fora, não compro jogo de outro país, nem nada disso. Tudo que eu faço aqui está dentro do console, e é isso que eu quero. Pelo menos por enquanto, eu não pretendo mudar isso daí. Se eu não tiver como acessar depois, eu prefiro juntar um dinheiro, alguma coisa assim. Enfim, esse é o meu perfil, é o meu estilo de ser, então eu estou consumindo aqui pelo próprio Game Pass. Então assim,
Eu ia fazer um teste com o Game Pass Premium, mas eu quero manter o Game Pass Ultimate e fazer esse teste. Eu vou pegar os rewards novamente, porque você está vendo ali que está escrito benefícios no jogo e ganhe 4 vezes pontos rewards. Então aqui no Game Pass Ultimate eu ganho 4 vezes. Então desde ontem que eu assinei o Game Pass, eu já passei de 100 e poucos pontos para quase 500. Vamos ver aqui. Nesse momento eu estou com 470 pontos. E aí, aqui a gente tem algumas coisas interessantes do Rewards, ó. Essa questão do bônus semanal do console era 110 pontos, ali está mais 260, aumentou porque eu assinei o Ultimate. Aí tem 20 pontos por jogar o jogo no console. Tem aqui mais 20 pontos por jogar um jogo do Game Pass, que eu já jogo naturalmente, então eu ganho esses pontos. E tem os multiplicadores da semana. Aí tem lá os dias, né? Eu já fiz o primeiro e o segundo dia. E depois no quinto dia você ganha mais 80, no sexto dia mais 20, no sétimo dia mais 40, e depois ali no final vocês vão ver que esta semana está mais 0. Só que com o multiplicador, nas outras semanas, vai sendo multiplicado e vai aparecer mais pontos ali conforme você encerra as semanas jogando. E aí, no pacote mensal de 4 jogos, eu já tinha jogado aqui o Flight Simulator e já tinha jogado o Fable, né? Então eu estou jogando o Crysis 2, mas o Crysis 2 não aparece porque ele não é considerado do Game Pass. Ele é um jogo do serviço EA Play. Então por isso que ele não aparece aqui. E aí eu tenho 4 jogos, né? Jogando 4 jogos dentro desse mês, eu vou ganhar mais 80 pontos. Depois no pacote mensal de 8 jogos, eu vou ganhar mais 560 pontos. Então assim, à medida que eu for jogando, eu vou ganhando mais pontos. Esses pontos sendo somados a pontos que você faz no navegador, por exemplo, se eu vir aqui no navegador, eu já peguei os pontos de hoje, eu posso fazer as pesquisas do Bing aqui e no celular. Então assim, normalmente eu só faço rewards com essas pesquisas, eu não faço todos os pontos disponíveis. Então eu vou mostrar aqui, eu coloquei essa tela preta dessa forma aqui, porque é aquela tela branca muito zoada. Então assim, ó, no celular eu já peguei isso aqui, é só clica aqui que o ponto já aparece. Aqui, ó, esse daqui é exclusivo do navegador, esses daqui eu peguei no celular também. Só clicar lá, clica e volta e já é dado o ponto normalmente. Ó, eu peguei aqui 5.070 pontos, que foi ontem, dia 19 de janeiro. Que aí eu peguei os R$31 para poder diminuir do valor dos 120 da assinatura que eu fiz. E o que acontece? Aí, quando eu pego os pontos aqui, eu vou abrir uma outra aba no navegador e eu vou fazendo as pesquisas no navegador. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, tá vendo esse monte de Y aí no histórico? Eu aperto isso, Y uma vez, assim, ó. Aí pronto, coloco para pesquisar, ele vai pesquisar e ele vai contar os pontos lá. Contou os pontos, vou aqui, aperto Y de novo, põe para pesquisar, vai contar mais 3 pontos. Cada pesquisa dessa que é feita são 3 pontos até o limite de 90. Depois que eu fiz 90 pontos aqui, eu faço esse mesmo esquema lá no celular, só que no celular é diferente, né? No celular, aqui você precisa apertar a letra e apertar o Enter para poder ir. No celular não, no celular você coloca só o dedo em cima das pesquisas automáticas lá e vai entrando de 3 a 3 pontos. Então lá é limitado a 60 pontos. E o resto é só você ficar apertando o dedo nas pesquisas que tem lá no celular e vai ganhando ponto automaticamente. Todo esse processo aqui leva mais ou menos 15 minutos diários. Tudo isso aqui leva mais ou menos 15 minutos. E só o resto você jogando, né, que é o natural, você jogando, é o processo que você vai levar mais 15 minutos por cada jogo ali que você está jogando para constar como jogado no que eu tinha mostrado antes, né, que era... Deixa eu fechar aqui. Que é o semanal do Game Pass. Então eu vou mostrar aqui, ó. Esses 20 pontos que você ganha de jogar no console por pelo menos 15 minutos, tá vendo ali? E aqui, ó, você ganha mais 20 pontos por jogar no Game Pass por pelo menos 15 minutos. Então assim, você jogando naturalmente você vai ganhar esse, você vai ganhar esse, vai ganhar esse e esse. Então assim, eu não conto, o pessoal fala assim, para você fazer o Rewards você precisa, sei lá, você precisa gastar o dia inteiro,
para pegar ponto, não sei o que, porcaria nenhuma, né? Você gasta 15 minutos para fazer as pesquisas e ficar apertando o dedo no celular, no aplicativo lá do celular, só isso. E o resto você joga naturalmente aqui, que você jogando por no mínimo 15 minutos, aí você ganha os pontos. E aqui, ó, você precisa ver que não é um jogo selecionado. Antes tinha que você tem que jogar o jogo tal ou fazer a conquista tal em tal jogo. Não é mais assim. Aqui é só você jogar naturalmente. Então aqui, ó, você jogou qualquer jogo no seu console, o jogo que você quiser, você já ganha aqui 20 pontos. Se você jogar um jogo do Game Pass, o jogo que você quiser, você já ganha mais 20 pontos. E cada vez que você vai jogando o jogo que você quiser, vai contando aqui, ó. O semanal, os mensais, de 4 e de 8 jogos, e você automaticamente vai ganhar esses pontos. Tá muito melhor do que antes, porque agora você joga o jogo que você quiser. Não é o jogo que eles te obrigam a jogar. Ah, por exemplo, jogue, igual tá aqui, ó, jogue o Fable e ganhe uma conquista X para você ganhar um determinado número de pontos. Não. Aqui é jogue o jogo que você quiser e você vai ganhar pontos. É simples assim. E é só isso que eu faço. Eu não jogo em PC, porque eu não tenho PC. Eu não abro o celular para jogar esse joguinho aqui do GeoWell, do aplicativo dos dispositivos móveis, nada disso. Quando eu abro o aplicativo Xbox, todos os dias ele vai dando uma média de pontos lá. É só abrir e fechar o aplicativo, acabou. Então assim, é só isso que eu faço no Rewards. E com isso, eu passei mais de 2 anos e meio com o Game Pass de graça. E aí, com esse Game Pass de graça, depois, quando era R$60, né, depois virou 120, eu decidi cancelar a assinatura. E aí eu peguei os pontos, esses pontos eram suficientes para eu ficar mais, sei lá, uns 2 meses com Game Pass de graça ainda, né, e continuar pegando pontos. Só que eu resolvi cancelar o Game Pass, e aí eu peguei esses pontos e comprei aqueles 20 jogos do vídeo que eu fiz lá, que dava um preço de quase R$1.000, eu acabei pagando só 80. Usei os pontos do Rewards e sobrou ali mais 80, não, uns R$70 eu acho para pagar, 70, R$80, alguma coisa assim, para eu poder fazer o pagamento. E eu fiquei com 20 jogos comprados. E é isso. Aí meus pontos do Rewards zeraram praticamente, só que eu recuperei alguns pontos por ter feito a compra na loja. Comprei os jogos com promoção e eu ganhei, por cada R$3 gastos, eu ganhava uma média de 20 pontos, se eu não me engano. Eu acho que tem aqui na loja, eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu só colocar em assinaturas aqui, eu acho que aqui em assinaturas do Game Pass deve ter a descrição. Só para confirmar aqui. Não, aqui não tem não. Deixa eu ver, acho que não vai ter aqui não. Bom, mas é isso. Você ganha aí em torno de 3 pontos por cada, acho que real gasto, alguma coisa assim. É uma coisa assim. Então você compra um jogo na loja, você ganha pontos por ter comprado esse jogo na loja. Então, como na época eu comprei vários jogos e gastei um valor até considerável, eu recebi os pontos. No caso, o valor foi entre 70 e 80 reais, deu alguns pontinhos e aí eu continuei juntando. Eu fiquei fazendo o Game Pass, fiquei fazendo os rewards sem o Game Pass e foi dando alguns pontos e eu cheguei a juntar 5.000 pontos, que foi aquilo que eu resgatei, que eu mostrei lá. Então, depois de fazer esse resgate, com R$31, eu somei esses R$31 mais o valor que eu paguei do meu bolso para poder assinar o Game Pass agora. Agora eu consigo fazer mais rapidamente os pontos do Rewards. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer esses pontos, vou testar, vou ver se eu consigo atingir os R$120 para poder, na hora que for renovar, ao invés de cobrar do meu cartão, vai cobrar do saldo da conta Microsoft. E se caso não conseguir, a minha expectativa para poder manter o Game Pass é que eu consiga com Rewards pelo menos os R$110, porque aí eu pago R$10 do meu bolso e aí fica mais tranquilo, considerando também que eu tenho um PlayStation 5 e que eu pago a Plus, que já está renovada até dia 17 de janeiro do ano que vem, tem exatamente aí mais ou menos um ano de assinatura. Então, para manter as duas, eu vou colocar aqui. Peraí. Eu vou colocar somente R$10 como uma margem para poder eu ter o Game Pass Ultimate, né?
Então vocês estão vendo aí que a próxima cobrança dia 19 de fevereiro está escrito ali pago com o saldo da conta Microsoft, e é assim que eu pretendo manter o Game Pass, igual eu mantinha antes. Provavelmente eu não vou conseguir manter os meses de graça, mas talvez eu consiga um mês de graça, outro eu pago R$10, outro eu consigo de graça, outro eu pago R$10, e por aí vai, dependendo da disponibilidade de pontos que tiver no Rewards, né? Então, enquanto tiver o Rewards, eu vou conseguir manter o Game Pass Ultimate. Então, os dois motivos que me fez voltar à assinatura do Game Pass é o meu perfil de jogador, porque eu prefiro continuar no serviço que tem vários jogos disponíveis. Eu vou mostrar aqui, ó, no catálogo do Game Pass, tem aí uns 400 ou 500 jogos disponíveis, do que ir montando a minha biblioteca aos poucos, comprando os jogos, porque isso ia demorar bastante. Então, às vezes tem muito jogo legal aqui que eu quero jogar, que eu ainda não joguei, eu simplesmente venho aqui, jogo o jogo, zero, e não preciso comprar, não preciso gastar o dinheiro. Então, na minha visão, na minha opinião, pelo meu estilo de jogador, por não ter jogado jogos nas gerações passadas, eu prefiro manter o serviço de assinatura, porque eu não me sinto obrigado a ficar comprando o jogo para poder jogar. Eu simplesmente jogo, quando ele sair da assinatura eu já joguei, já zerei, beleza, não tem problema, vai entrar outros jogos, e quando eu quiser jogar um jogo Day One, que é o atrativo do serviço, eu jogo. Não que o jogo Day One seja para mim o principal fator para poder assinar o Game Pass. Para mim é só mais um benefício que tem. Eu venho de uma geração que ficou muito tempo sem jogar, então tudo que está aqui para mim, a maioria é jogo novo, é jogo lançamento, porque eu não joguei. Então eu vou poder aproveitar a maioria dos jogos que estão aqui neste catálogo. E quando me convier, eu faço a compra de um ou outro jogo que eu queira ter ali na minha biblioteca comprado mesmo. E aí eu posso variar, depois posso usar o Rewards, posso usar o dinheiro do meu bolso mesmo, tanto faz. Mas pelo menos no Rewards aqui e com complemento de assinatura eu vou poder desfrutar dos jogos do Game Pass Ultimate. E vou ver se isso vai dar certo agora com esse valor de 120. Porque se eu conseguir pelo menos os R$110 do Rewards e completar com mais R$10, eu consigo então manter a assinatura do Game Pass Ultimate. Eu vou fazer esse teste. Caso eu não consiga, caso um valor estiver pesado para pagar o Game Pass Ultimate, mesmo com os Rewards, eu posso optar por assinar o Premium, que aí eu tenho certeza que eu vou conseguir manter de graça, sem pagar nem mais um centavo, somente com o Rewards, a assinatura do Premium. Mas por enquanto, é isso que eu vou fazer, e é por esses dois motivos principais, né, do meu perfil de jogador de não ter aproveitado outros jogos, e de ter o Rewards para complementar o máximo, mais de 90% ou pelo menos ou 100% do valor, dependendo do mês, eu voltei a assinar o Game Pass com esse preço absurdo e criminoso de R$120, que eu acho que mesmo que tivesse um GTA 6 Day One no Game Pass, ou outros jogos bons Day One no Game Pass, ainda assim não valeria a pena o valor dos R$120, que na minha opinião são abusivos. Beleza? Era isso que eu queria dizer, vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.